Jesus pregava a boa nova, o reino anunciando, e curava toda espécie de doenças entre o povo. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus entrou de novo na sinagoga. Havia ali um homem com a mão seca. Alguns o observavam para ver se haveria de curar em dia de sábado, para poderem acusá-lo. Jesus disse ao homem da mão seca: levanta-te e fica aqui no meio. E perguntou-lhes: é permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixá-la morrer? Mas eles nada disseram. Jesus, então olhou ao seu redor, cheio de ira e tristeza, porque eram duros de coração, e disse ao homem: estende a mão. Ele a estendeu e a mão ficou curada. Ao saírem, os fariseus com os partidários de Herodes, imediatamente tramaram contra Jesus, a maneira como haveriam de matá-lo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A narrativa do Evangelho segundo Marcos nos apresenta uma cena profundamente significativa e cheia de ensinamentos para a vida cristã nos dias de hoje. Jesus, ao entrar na sinagoga, encontra um homem com a mão seca, uma limitação que o excluía da plenitude da vida comunitária e religiosa. Ao ser confrontado com a dureza de coração dos fariseus, que priorizavam as regras sobre a misericórdia, Jesus nos dá um testemunho poderoso de amor, compaixão e coragem. Naquela época, a guarda do sábado era um dos pilares da fé judaica. Entretanto, os fariseus haviam transformado esse mandamento em um instrumento de opressão, cegos ao significado mais profundo da lei de Deus: o amor ao próximo. Quando Jesus pergunta: é permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixá-la morrer? Ele desmascara a hipocrisia dos que colocam as normas acima da dignidade humana. Essa pergunta ecoa em nosso tempo, convidando-nos a refletir sobre nossas próprias atitudes. Nos dias atuais, quantas vezes nós também nos deixamos aprisionar por julgamentos rígidos ou por uma preocupação exagerada com a aparência e com o que as pessoas pensarão de nós, deixando de lado a compaixão? Quantas vezes nos calamos diante da necessidade do outro, preferindo a segurança da convenção social ou do conforto pessoal? Jesus nos chama a agir com coragem, mesmo que isso nos coloque em oposição ao que é socialmente conveniente. O gesto de Jesus ao curar o homem no sábado é um chamado à ação. Ele não apenas proclama a necessidade de fazer o bem, mas age, mesmo sabendo que isso lhe custará oposição e eventualmente, a própria vida. Isso nos desafia a viver uma fé ativa, que não se limita a palavras ou intenções, mas que se traduz em gestos concretos de solidariedade e misericórdia. O olhar de Jesus, cheio de ira e tristeza pela dureza de coração dos fariseus, também é um alerta. Somos convidados a nos examinar. Temos permitido que a indiferença, o egoísmo ou o apego às nossas próprias certezas nos tornem insensíveis ao sofrimento ao nosso redor. Assim como Jesus se entristeceu com aqueles que preferiram o silêncio e a acusação à compaixão, Ele nos chama a nos abrirmos à graça de Deus, que transforma corações e nos capacita a amar como Ele amou. O homem com a mão seca é símbolo de todos aqueles que precisam de cura, seja física, emocional ou espiritual. É também um lembrete de que todos nós temos áreas em nossa vida que necessitam do toque restaurador de Cristo. Quando Jesus diz: estende a mão, Ele nos convida a nos colocarmos diante dele com humildade e confiança, permitindo que sua graça opere em nós e através de nós. Este Evangelho, portanto, nos convida a priorizar o amor e a misericórdia em todas as circunstâncias. Em um mundo marcado por divisões, julgamentos e insensibilidade, somos chamados a ser testemunhas do reino de Deus, vivendo de maneira que nossas ações reflitam a compaixão e a justiça de Cristo. Que possamos, à semelhança de Jesus, colocar sempre o bem do próximo acima de qualquer regra ou convenção, vivendo com coragem, amor e fidelidade ao Evangelho. Se você se sentiu tocado ou tocada com a leitura de hoje, clique no botão inscrever-se para receber diariamente a palavra de Deus e uma reflexão para nosso dia. Também compartilhe com outras pessoas para nos ajudar a levar a palavra para mais pessoas e transformar o dia e a vida delas. Muito obrigada e que Deus te abençoe.